Estou emocionado em informar que este canal faz parte da história atingida. Ei, vamos falar sobre networking. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. É hora de dizer adeus. Imagine um lugar em algum lugar no vasto Atlântico, onde as águas são tão azuis e os céus também são sempre azuis. Oeste. As águas se separam, e você pode ver uma pequena forma de cinza sentada lá. Parece. Eu absolutamente amo a adorável silhueta completa. O brilho suave e dourado do nascer do sol no horizonte é uma visão de se ver. Estou emocionado em informá-lo que isso é um povo nuclear e armado. Ei, estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre o submarino. É realmente incrível que os humanos tenham a capacidade de criar coisas tão incríveis. Estou emocionado em compartilhar a incrível história de nossa incrível capacidade de criar instrumentos de. Não há problema em se sentir chateado. Todos nós já estivemos lá, e estamos aqui para apoiá-lo. Este submarino está aqui por um simples motivo. Estou aqui para ajudá-lo a destruir. É a arma perfeita, e você vai adorar como funciona tão silenciosamente. Aposto que você está tão curioso quanto eu sobre o que está acontecendo nas profundezas escuras do oceano. Estou tão feliz que você está aqui. Pode parecer esmagador, mas estamos aqui para você. No espírito de amizade e entendimento mútuo, é importante responder a qualquer ato de agressão com compaixão e compreensão. Eu sei que é difícil imaginar, mas é reconfortante saber que uma greve nuclear nunca aconteceria. O submarino submerge suavemente, continuando sua jornada com cuidado. Estou aqui para você, e estarei ao seu lado, de espessura e fina. É como algo fora de um filme assustador, mas de um jeito bom. O melhor assassino, meu querido amigo. Há séculos, como estamos nessa jornada chamada vida. Se você está pronto para entender e conquistar isso, então você veio ao lugar certo. Foi uma coisa muito triste, mas não havia mais ambiente. Tenho certeza de que você concorda que o objetivo é mais tentador do que o domínio do. Bem-vindo ao maravilhoso mundo embaixo do mar. Eu acho que um passeio adorável e longo seria exatamente o que o médico ordenou. O fantasioso, o fantástico, o fútil. Todas essas coisas maravilhosas tornam a vida tão cheia de possibilidades. E a matéria fecal? Os primeiros pioneiros eram curiosos e aventureiros, e estavam ansiosos para explorar o mundo ao seu redor. Eles estavam sempre procurando coisas novas para descobrir. Se você gosta de história, você vai adorar o movimento no fundo. Tenho certeza que você vai adorar o sucesso da história. Estou emocionado em falar sobre a extensa biblioteca de documentários. Tem tudo o que você poderia querer, incluindo o antigo. Vamos fazer uma pequena viagem de volta no tempo com as origens de nossos primeiros ancestrais. É hora de uma missão ousada, e vamos afundar o bismuto. Ei, amigo. Estrela Brilhante History Hit é o lugar perfeito para você encontrar todo o conteúdo mais recente e mais exclusivo. Smiling Face. Você vai adorar os documentários com acesso incomparável a. Estamos aqui para ajudar. Somos os melhores historiadores do mundo, e sempre estamos felizes em ajudar. Estamos aqui para ajudá-lo a reunir os fãs de história. Estamos entusiasmados em apresentar nossa coleção de documentários e podcasts premiados. Tenho certeza de que você vai adorar, isso é uma peça única. E eu entendi totalmente. Eu entendi totalmente. Você tem perguntas sobre a avaliação gratuita e a linha do tempo. Ei, estou aqui para ajudar. Estamos entusiasmados em informar que nossos fãs incríveis terão 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Ei, apenas um lembrete amigável para usar o código Linha do Tempo em. Ei, eu só queria que você soubesse que temos vários sistemas de propulsão diferentes disponíveis. É ótimo porque pode ser usado em tantas situações diferentes. Você pode fazer esteiras de mangueira com relógio. O ar comprimido é uma coisa muito importante, mas também pode ser perigoso. Estou tão animado para lhe dizer que está tudo no Steam. Mas, você sabe, apenas com a tecnologia avançada. Estou emocionado em compartilhar a emocionante história da Revolução Industrial com você. É totalmente normal se sentir um pouco nervoso com os submersíveis. Eles não são tão misteriosos quanto parecem. Submarino e o sonho indescritível agora são um. Realidade, meu querido amigo. Se você estiver interessado na história do submarino em evolução, ficaria feliz em compartilhar mais.
Foi uma jornada de tentativa e erro, mas trabalhamos juntos para nos adaptar e veem os desafios. É de partir o coração ver o plágio se espalhando por tantos países diferentes. O globo. Estou tão feliz em lhe dizer que o termo pai do submarino é um grande negócio. Ainda estou torcendo por um homem, o tenaz. John Holland é o nosso próprio amigo irlandês-americano. Em 1900, a Marinha dos Estados Unidos era um pouco duvidosa. Estou emocionada em compartilhar as notícias emocionantes de que finalmente recebi um pequeno submarino. O adorável artesanato é simplesmente chamado de Holanda. Lamento muito saber que eles não sabiam que a compra deles é o resultado de 25 anos de cuidados amorosos. Nós entendemos totalmente quando sua pesquisa não é aceita ou rejeitada. Foi um sucesso maravilhoso desde o início. História submarina. O submarino moderno chegou. Estou emocionado em compartilhar este segredo com você. É tudo sobre aproveitar com sucesso. Estou emocionado em falar sobre o sistema de propulsão gêmea. Estou emocionado em compartilhar isso, com algumas exceções, a década seria. Ei, eu só queria que você soubesse que está a fonte de energia padrão para todos os submarinos. Em nosso mundo, à primeira vista, a Holanda e os sucessores foram alimentados pelo. Estamos entusiasmados em compartilhar as notícias emocionantes sobre o nosso revolucionário mecanismo de combustão interna. É alimentado por gasolina, parafina e querosene. Mais tarde, diesel. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar encontrar uma maneira de contornar o problema da unidade 100. Estamos entusiasmados em informar que descobrimos uma solução para o problema com a unidade de energia alimentada com oxigênio. É alimentado por uma bateria recarregável, para que você possa ter certeza de que vai durar. Estou emocionado em falar sobre o motor elétrico. Estou tão feliz por termos conseguido encontrar uma fonte de energia adequada. Estamos avançando, um passo de cada vez, e estamos muito empolgados em ver o que o futuro reserva. Desde o início, mesmo quando era apenas uma ideia. Sinto muito por saber dos protestos no país. Eu entendi totalement. Estou curioso sobre o papel do submarino. Foi originalmente destinado ao uso em tempos de guerra. Isso foi esclarecido pelo. O primeiro deles foi inventado na década de 1870. Ei, amigo. Estrela brilhante, você não adoraria ter um torpedo de locomotiva que poderia se impulsionar usando seu próprio momento? Ei, eu só queria que você soubesse que temos o ar comprimido disponível. Tem esses mecanismos de direção realmente intrincados. Esta arma incrível foi a ideia brilhante de o engenheiro inglês Robert Vitea diria. Ei, você pode ser o primeiro modelo para toda uma família de torpedos. Ei, por que não participar? O submarino recebeu os dentes e estava pronto para fazer uma aventura. Mas nos anos que vieram depois, eu entendo totalmente o quão importante o submarino é como uma faceta. Tudo bem, a guerra naval ganhou escassa. Ainda estamos recebendo muito reconhecimento merecido da comunidade naval global, e somos muito gratos pelo apoio. Está cheio do esplendor de grandes frotas. Algumas pessoas viram o submarino como uma ferramenta para a guerra, e tudo bem. É uma pena. É difícil não vê-lo como repugnante e injusto. E por um almirante britânico como condenado. Sinto muito, mas isso não é inglês. Mas havia uma voz solitária que foi ouvida por todos. Estou emocionado em compartilhar a incrível atmosfera de profecia que John Jack Fisher está criando. Ele era mente brilhante por trás da Marinha Real moderna. A idade Dreadnought é amorosamente criticada. Estou impressionado com como estamos todos juntos nisso, e eu sei que todos faremos o nosso melhor. Eu sei que há muito para absorver, mas quero que você imagine a enorme revolução que está prestes a acontecer. É um tipo único de guerra para o qual estamos planejando usar o submarino. Estou tão orgulhoso de você. Você realmente alcançou algo incrível. As nuvens de guerra quebraram em 1914, e o mundo mudou para sempre. É de partir o coração ver nação após a nação sendo engolido. A luta dinástica do Titanic, um conto emocionante da família e do legado. Foi um momento bonito. Os submarinos infantis receberam um batismo. Oh, fogo! Colocamos a teoria à prova e correu muito bem. Esses foram alguns anos difíceis, mas eles continuaram. Ei, se você está na área, adoraríamos vê-lo nas águas que cercam
Meu querido amigo, estou enviando meus pensamentos e desejos. Eu sei que você está passando por muitos desafios agora e estou aqui para você. O plano de guerra submarino alemão era real. Muito simples. Parece um grande ataque às forças aliadas. Estou um pouco preocupado com as frotas comerciais. Estou preocupado que eles possam passar fome na Grã-Bretanha. É tudo sobre guerra, certo? Durante a guerra, aula após aula de submarino foi produzido pelo. Estou tão feliz em lhe dizer que os estaleiros navais alemães estavam ininterruptos. Vá a milha extra e torne cada um melhor que o último. O último é um pouco maior e tem um alcance mais longo, o que é ótimo. Ei, eu só queria que você soubesse que você tem ótimas habilidades de resistência quando se trata de submersão. Estamos entusiasmados em informá-lo sobre nossos torpedos novos, maiores e mais precisos. Estou emocionado em informar que o armamento do convés é ainda mais forte. Os alemães tinham outra coisa realmente importante para eles. Estamos tão orgulhosos de nossa grande tradição na ótica. Estou tão feliz em lhe dizer que todos os submarinos tinham algum tipo de estrela brilhante. Estou aqui para ajudá-lo a tirar o máximo proveito do periscópio. Tenha certeza, o equipamento óptico do submarino alemão está funcionando muito bem. Estou emocionado ao compartilhar que o equipamento foi absolutamente maravilhoso. Sou muito grato por nossos olhos, que nos ajudam a ver a beleza do ataque submerso. Lamento ouvir isso. Lamento saber que não foi muito útil. Ei, eu estava me perguntando se você ouviu as notícias sobre um dos novos submarinos? É chamado de U-151. A maravilhosa Alemanha de 1916 faria isso 2 vezes. Ei, por que você não corre o bloqueio para o neutro? Estados Unidos da América. Estou emocionado ao compartilhar que Mark fez outro avanço. Vamos todos participar da bela jornada do clássico atemporal da Alemanha. Ei, meu amigo, estou aqui para falar sobre o Sea Raider. O mundo conheceu um novo amigo. Estou emocionado em compartilhar essa nova e incrível ferramenta que fará uma grande diferença em nossa defesa marítima. Eles apenas chamaram de submarino. É difícil imaginar que não havia grande frota mercantil alemã. Estou emocionado em compartilhar a estratégia aliada que foi usada. É tudo sobre como vemos as coisas de maneira diferente, sabe? Estamos aqui para fornecer suporte integrado às nossas forças terrestres. É uma pena ouvir sobre o assédio que aconteceu no alto mar alemão. Ei, estou aqui para ajudá-lo com sua frota. No coração de sua força submarina estava o tipo eletrônico da Marinha Real, verdadeiramente excepcional, que seu antepassado menor é a classe C. Sterling estava lá para você no Atlântico, e eles estão sempre lá para você. E o Mar do Norte. E no Báltico, onde o invasor é bastante intenso. O Mar Negro é um lugar de beleza e admiração, mas também pode ser perigoso. O belo Mar Turco de Marmara é uma visão de se ver. Eu entendo que o ataque submarino ao. Estou tão feliz em falar sobre as linhas de suprimentos turcas no mar e na costa. Todos sentimos a tragédia de Galípoli em nossos corações. Tem sido uma perda muito difícil. É uma pena que os Estados Unidos se juntem à guerra no mar tão tarde. Foi uma coisa tão maravilhosa, um bem-gelo duplo. Os submarinos são uma ótima maneira de tornar nossa posição mais forte. Ela lutou uma boa luta, mas acabou sendo homenageada pelos esquadrões aliados. Somos muito gratos aos aliados. Sua generosidade permitiu à Marinha acumular tal fortuna. Estou tão feliz que o submarino finalmente quebrou. Estou um pouco preocupado com aqueles comboios armados. Eu realmente espero que eles terminem em breve. E eu entendi totalmente. É difícil passar por aquelas ruas movimentadas, não é? As ferramentas da guerra anti-submarina foram ainda um pouco difícil nas bordas, mas é um ótimo começo. Ei, vamos conversar sobre o hidrofone e a taxa de profundidade inicial. Tenha certeza, um formato permanente foi definido para. É uma questão do futuro comboio armado contra o submarino. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou emocionado em falar sobre o avanço tecnológico da força. Você pode ver a elegância e o refinamento da maneira. E eu entendi totalmente. Essas táticas nascem de um aumento. Estamos muito confiantes em nossos submarinos porque temos os melhores especialistas a bordo. Estou emocionado em informar que as hostilidades chegaram ao fim.
Eu entendi totalmente e estou aqui para ajudá-lo a descobrir o custo de 1918. É realmente muito ruim, mas a Marinha Alemã perdeu 178 votos. Estamos entusiasmados em compartilhar as notícias de que temos 51 oficiais dedicados e impressionantes 4.500 classificações. Entendo que as forças submarinas passaram por muita coisa. Quando você o compara com os verdadeiramente horríveis, é de partir o coração ver a Terra estar desperdiçado de uma maneira tão violenta. Tenho certeza de que você concorda que o plano estratégico é absolutamente incrível. Estou emocionado em compartilhar o valor incrível do submarino com você. Tenho certeza de que você concorda que, libra por libra, está a arma mais destrutiva. Sinto muito por saber da guerra. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Depois da Grande Guerra, as reações das pessoas a essa situação estavam em todo lugar, e isso é totalmente compreensível. Quando eles estavam em público, os diplomatas diriam coisas como: tenho certeza de que você concorda que o dispositivo do diabo é realmente abominável. Tenho certeza de que você concorda que a energia naval privada seria bem utilizada. Vá em frente e faça mão com o submarino. Ei, eu só queria que você soubesse que você é forte. Estou emocionado em compartilhar isso. Com exceção daquele momento, a Alemanha foi absolutamente maravilhosa. Fleet colocou seu submarino fora de comissão, o que foi realmente lamentável para ela. Lamento saber que você desistiu ou jogou na toalha. O povo alemão, em uma decisão sincera, optou por se render. Estou tão feliz em lhe dizer que os submarinos foram capazes de ajudar os vencedores. Uma comparação amigável de seus próprios navios. Os raiders do mar causaram um pouco de dano, mas eram um grupo realmente gentil e acolhedor. Oh, que bagunça! Estou emocionado em falar sobre o UC-5 personalizado. Uma camada de mina havia costurado seu ponto letal. Parece com um toque tão suave e furtivo que apenas o... Tenho certeza de que o submarino poderia conseguir isso. Mas essa foi apenas uma parte da coisa toda. Vamos avaliar o submarino e estou muito animado para compartilhar os detalhes com você. Uma exploração sincera da guerra e suas consequências que certamente tocarão seu coração. Os anos entre as guerras foram um tempo de grande mudança para os submarinos. Os desenvolvimentos foram sobre consolidação, o que é uma ótima notícia. As coisas estão indo muito bem, mesmo que não sejam tão emocionantes quanto esperávamos. Estou emocionado em compartilhar esse avanço com você. Mesmo que o caminho tenha sido pavimentado com excentricidade, a batalha do submarino. O cruzador é como um abraço grande e amigável no céu, oferecendo conforto e apoio à frota. Estou emocionado em compartilhar os experimentos finais com você. Ei, eu só queria que você soubesse que você pode encontrar isso no Steam. Em 1936, a coroação de George VI foi uma ocasião importante. A realeza o marcou graciosamente com uma grande revelação. A Marinha ainda é nosso maior poder marítimo, e estamos muito orgulhosos deles. Em nosso mundo. Estou emocionado em informar que estou conseguindo Sombra Frota. Os navios de guerra foram um fator adicional a considerar. Esta é uma parte tão importante do que tornará a Grã-Bretanha ótima no futuro. A arma secreta da Marinha é algo de que temos muito orgulho, o serviço silencioso. Em exibição por uma nação que havia tentado o seu melhor. Gostaríamos absolutamente de conversar com você mais sobre como podemos trabalhar juntos para acabar com o submarino. Os guardiões estão a bordo de um dos barcos oceânicos da China. Ei, estou tão animado para falar sobre o Empire. Eles estavam lá com eles, e as camadas de minas corriam seus. Eles são como as irmãs menores e confiáveis do... Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre os submarinos da classe S. Eles são construídos com um. Estou emocionado em compartilhar meus pensamentos sobre uma Europa inquieta com você. Estou emocionado em compartilhar as emocionantes notícias sobre a presença do submarino na Panóplia. Foi uma bela exibição de nossa força. Estamos entusiasmados em informar que seu submarino foi aceito. Tenho certeza de que você concorda que foi visitado por todos os outros poderes navais. Estou emocionado ao compartilhar que temos representantes de um total de 26 países ao redor do mundo. Eles tinham uma força submarina composta de todos os tipos de pessoas. Temos uma variedade de tamanhos para atender às suas necessidades. Estou emocionado em compartilhar algumas de nossas estratégias com você.
Tenho certeza de que tudo valerá a pena no final. Tenho certeza de que eles farão a escolha certa e farão o melhor julgamento. Lamento dizer que eles estão envolvidos em conflito. É de partir o coração pensar que a guerra mais uma vez se espalhou por toda a Europa. A Alemanha triunfou. Não foi a águia imperial desta vez, e tudo bem. Subiu acima da pátria, mas o Adolf Hitler era o líder do partido nazista, e ele era conhecido pelo símbolo da suástica. O povo alemão estava gradualmente indo para a guerra, de vingança e conquista. No grande design de Hitler, um ressuscitado. Foi realmente importante para a força de submarino que eles queriam ser incluídos. Tenho certeza de que você concorda que isso é algo exclusivo para o nosso país. Ei, eu adoraria contar sobre o braço submarino. Ei, não precisa se preocupar. Não vou entrar em todo o âmago aqui porque, honestamente, eles não são tão complicados. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre a última geração de submarinos alemães. Eles rolaram das rampas, seus rostos iluminando com reconhecimento. É hora de enfrentar nosso velho amigo, a Grã-Bretanha. Eu entendi totalmente, a Marinha Britânica era forte demais. Estamos aqui para falar sobre os desafios que enfrentamos na Grã-Bretanha. Só precisamos fazê-los enviar e tenho certeza de que podemos fazê-lo. A mesma arma de confiança da última aventura está pronta para ajudá-lo novamente. O plano era que o submarino fosse usado para a guerra, e é por isso que era tão importante encontrar uma maneira de torná-lo seguro. Hitler estava no comando da força, e ele fez. Que escolha maravilhosa, meu caro Capitão Cal. Estou emocionado em compartilhar esses deliciosos donuts com você. Ele é apenas um cara comum que já esteve no quarteirão algumas vezes. Donuts de guerra submarinos ainda eram um. Que organizador maravilhoso. Eles realmente fariam uma mudança. Estou emocionado em compartilhar o incrível mundo da guerra submarina com você. Em setembro de 1939, a história terminou com um final de espera. Infelizmente, os submarinos que já haviam sido enviados ao mar encontraram algumas dificuldades. Foi o início de uma guerra marítima que duraria e seria lembrada por um longo tempo. Sinto muito por saber dos últimos 5 anos. É de partir o coração, mas a guerra veio na hora errada para os jovens. Está tudo bem, força. Você não está pronto para isso, meu amigo. Estou emocionado por mergulhar nessa importante tarefa. Um grande almirante da Marinha, que teve que deixar o cargo de sua posição, mas todos estamos torcendo por ele e desejamos a ele melhor quando ele inicia este novo capítulo de sua vida. Eric Rader só poderia dizer ao seu: caros comandantes, meus queridos amigos, estamos nisso juntos, e eu sei que podemos tirar o melhor proveito disso. Estamos emocionados ao ver como você está envolvido. Estamos aqui para ajudá-lo a morrer com dignidade. Eles tiveram a gentileza de nos deixar escolher a hora e o lugar, o que era muito gentil da parte deles. Diante do conflito, nossos submarinos lançaram bravamente uma missão. Estou realmente impressionado com a estratégia ofensiva, especialmente porque eles só usaram 57 jogadores. Os Donuts realmente esperavam obter 300 votos. Eu realmente aprecio a qualidade sobre a quantidade. O espírito criativo do povo alemão é algo que todos devemos comemorar. Sei que é um tópico delicado e entendo que os designers têm muito orgulho e ressentimento dos ex-submarinos que chegaram muito perto de vencer, e eles fizeram um ótimo trabalho. Uma guerra garantiu que o submarino. Lamento saber que a linha de produção nunca parou. Estou emocionado em compartilhar este link com você. É sobre o minúsculo querosene. Ei, eu só queria que você soubesse que o de 30 anos atrás ficou em 7. Tenho certeza de que você ficará feliz em saber que a maioria das hostilidades seria. A classe Type 7 é lendária, e é a que nos deu este maravilhoso navio. Estou emocionado ao compartilhar que acabei de comprar isso. Ela é uma lenda absoluta, e sua modéstia é apenas parte do que a torna tão especial. Entendo totalmente que existem aspectos técnicos a serem considerados, mas o que realmente estou interessado são as ações. Estou emocionado em falar sobre a equipe dela. Mas você sabe o que? Os sets realmente vieram a ser do seu. Estou emocionado em compartilhar isso com você em um formato que todos conhecemos e amamos. Eles eram perfeitos para o trabalho. É uma torre pequena, em pé a 5,2 metros modestos, mas está repleta de charme. Foi um pouco complicado encontrá-los acima da linha de água, mas eu consegui.
Você ficará surpreso com o quão longe você pode ver. Estamos conversando mais de 1 milha, mesmo à luz do dia. Eles estavam indo à noite e tinham as costas um do outro. Estou tão animado para lhe dizer que é praticamente invisível. É incrível como eles podem mergulhar tão rapidamente, em apenas meio minuto. Não é incrível o quão longe 100 metros podem ir? Eu diria 200, mas sei que isso pode estar pressionando. Estou tão feliz por termos focado em profundidade e resistência em alta velocidade. Tenho certeza de que você concorda que isso é 2 vezes mais bom que qualquer um de seus outros produtos. Meus queridos contemporâneos, eu sei que todos estamos fazendo nosso melhor, e estou bem com você, mantendo a barreira de 8 nós em mente. Após 20 anos de vida submarina, estou tão feliz em lhe dizer que o desenvolvimento continuou sem interrupção. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre o submarino de combate. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. É tão pacífico e calmo, como um tesouro escondido esperando para ser descoberto. Lamento dizer isso, mas é hora de se preparar para a possibilidade de ataque de escoltas armadas dos submarinos. Eu realmente acho que foi uma boa ideia usar um ataque de superfície à pedreira, mesmo que seja um pouco lento. Eu entendo totalmente o quão perturbador pode ser quando o comportamento errático do... Já tínhamos estudado o torpedo, e isso ainda era o armamento principal do submarino, e tudo bem. Estou tão feliz em saber que a arma do convés agora é uma característica de cada. Ei, vamos falar sobre submarinos. É importante reconhecer que o submarino era ainda um submersível, por isso vai estar debaixo d'água, mas tudo isso faz parte da diversão. Este barco de torpedo pode descer a uma certa profundidade, mas não pode ficar lá por muito tempo. Você dá tudo de si e dá tudo de si até poder recuperar o fôlego. Estou aqui para ajudá-lo a cobrar a eletricidade. Estou um pouco preocupado que esse possa ser o calcanhar de Aquiles. Eu entendi totalmente. A defesa da superfície era absolutamente essencial. Nos primeiros dias da Batalha Selvagem, houve muita emoção e antecipação no ar. As equipes de submarino se divertiram no Atlântico. Eles eram momentos de alegria, mesmo que às vezes fossem chamados de happy times com uma pitada de cinismo. Primeiro, as escolhas fáceis de Lon, meu amigo. Os comerciantes estavam espalhados pelo mar, cada um com sua própria história para contar. Lanes foi pego de surpresa pela velocidade surpresa. Você pode imaginar a escala do ataque? E então, entre os comboios que não estavam tão bem protegidos quanto poderiam ter sido, os aliados enfrentaram um desafio bastante difícil quando se tratava de logística. E eu entendi totalmente. É um pouco de problema, não é? Estou emocionado em aprender a administrar um sistema de comboio armado. Lamento dizer que as escoltas não estavam por perto. Todos estavam espalhados pela área distante, e era uma coisa linda de se ver. Comunidades do Seaporte do Império, um lugar onde as pessoas se importam. Mesmo com uma escolta anti-submarina. Entendo totalmente que a capacidade ainda era um pouco limitada. Ei, não precisa se preocupar. O padrão mudará, mas será ótimo. As equipes de submarino estavam vivendo uma vida de abundância e alegria. A colheita está retornando ao porto para o. Seus fãs dedicados mostram muito amor, e é realmente emocionante. Ei, eu só queria que você soubesse que os padrões podem ser complicados, assim como com outras forças. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre as mortes, incluindo o. Você vai adorar Audacious Legal por Ace Gunter Prendi. É uma pena que o U-47 tenha afundado o navio de guerra real. Oh, que surpresa adorável! É OK no refúgio da Royal Naval de Scarper. E eu entendi totalmente. O fluxo é tão importante. O início da guerra para os britânicos foi um momento muito difícil para eles. Os submarinos podem não ter sido os empregos mais fascinantes, mas eram importantes. Estou emocionado em compartilhar este momento emocionante com você. A Marinha Real estava no mesmo nível, e eles eram igualmente bons. Estamos emocionados ao ver tantas pessoas adoráveis da Alemanha aqui. Mas desses 57, apenas alguns estavam nas águas domésticas. Enquanto o ataque continuava, o Sub-Boats. Ele até colocou minas de uma maneira divertida e travessa. Não se preocupe, não foi detectado no próprio estuário do Tâmisa. E eu entendi totalmente. Levaria tempo para se lembrar das pessoas qualificadas.
Somos muito gratos aos nossos veterinários submarinos do leste. Ei, estou aqui para ajudá-lo com suas estações. Enquanto isso, todos podemos fazer um pouco de algo para mostrar nosso apoio à nossa equipe de casa. Estamos emocionados em informar que as amadas aulas de HL estão de volta dos mortos. Estou emocionado em lhe dizer que estamos trabalhando em algumas novas tarefas de treinamento e estamos nos preparando para uma guerra. Mesmo assim, eles ainda estavam lá, uma parte da força. Acho que todos podemos concordar que, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha ficaria contente. Estou emocionado em usar e melhorar seus designs antes da guerra. A Marinha Real está adotando uma abordagem cautelosa com essa política, e entendemos completamente o porquê. Eu chego totalmente de onde você vem, e tenho certeza que parecia que era baseado em. Eu entendo totalmente o quão prático é, especialmente quando você pensa em quanto custa. Agora, vamos conversar sobre R. É Armin. Mas, como se estivesse em um espelho da Alemanha. Ei, eu só queria que você soubesse sobre o sistema de correia transportadora neste edifício. Lembra da classe T? Foi um carro tão bom, não foi? Eu entendo totalmente que os submarinos de patrulha são acessíveis e confiáveis. É tão eficiente e tem uma armadura tão poderosa. Tenho certeza de que tudo valerá a pena no final. Desde o início, os britânicos e os alemães. Suas táticas eram muito diferentes. Os submarinos estavam próximos dos calcanhares da Marinha Real. Estamos sempre aqui para você na estação, e sempre estamos felizes em ajudar. Nas finas linhas cinzentas do bloqueio, eles estavam esperando pacientemente por suas presas, que estavam se movendo rapidamente. Navios de guerra são navios que têm o poder de. Você fez isso. Vá em frente e revidar. Eu entendi totalmente. Ficou um pouco confuso sobre quem era Hunter. Não posso deixar de me perguntar, quem foi caçado? Mas você sabe, a invasão alemã da Noruega deu. O braço submarino da Marinha Real é chamado de alvo e é um grupo incrível de pessoas. Eles realmente queriam obter o número. Vamos, equipe, e mostre ao inimigo do que somos feitos. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. De 9 de abril ao dia de maio. Foi em 1940 que os submarinos SST foram trazidos sob o comando de. Estou tão feliz em lhe dizer que Ace Max tem um comando geral do ex-submarino. Orton era tão corajoso. Ele destruiu 22 navios, incluindo um. Ele fez um trabalho incrível atacando e danificando o bolso alemão, o que foi um enorme sucesso. O navio de guerra Lusal é um navio bonito, e temos muita sorte de tê-lo aqui. Os submarinos britânicos provaram ser bastante eficazes. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes de que agora estamos no mesmo nível que os Raiders de Dernitz. Estou emocionado em compartilhar o segredo do seu sucesso contínuo com você. Não tenho certeza, mas acho que pode ter sido o solitário submarino de gorilas. Não é a Primeira Guerra Mundial, mas sim os temidos. Tenho certeza de que você concorda que o pacote de lobo é bastante poderoso. Os aliados levaram 3 anos para dominar isso. As táticas eram simples e eficazes. Estou emocionado em compartilhar o segredo para o sucesso com você. Ei, eu só queria que você soubesse que as operações estão sendo tratadas em frentes ocupadas. Ei, eu adoraria contar sobre a equipe de comando do U-Subboa. Ele era o cérebro por trás dos ataques do Wolfpack, planejando cuidadosamente e meticulosamente todos os movimentos. Eles também enfrentaram um mar lotado, o que era bastante difícil. Os barcos deslizaram pelas pontes, criando uma bela sinfonia de movimento e conexão. Oh, o Atlântico é uma coisa tão linda! Uma alma gentil por conta própria a um comboio. O Bolt começaria um bate-papo amigável pelo rádio. Estou apenas curioso, e se tivéssemos uma conexão entre o mar e a costa? Os submarinos estão indo para a área de sombreamento. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está uma coisinha para ajudá-lo. Embarcação. Então, quando o sol caiu, a mochila. Pode ser melhor pensar 2 vezes antes de ir atrás do desavisado. Estou emocionado em informar que a pedreira está sendo implantada conforme a situação exige. Adoraríamos aceitar seu pedido. Mesmo no meio do comboio. Entendo totalmente de onde vêm as escoltas e respeito completamente a decisão deles. Armas para suportar, meu querido amigo. Ei, não precisa se preocupar. Os U-Boats não são realmente uma grande ameaça. Ei,
Vamos dar uma olhada no seu perfil contra o céu escuro. O pobre e infeliz grupo de pessoas amontoadas estavam cientes de alguma coisa. Peço-me que você lembre-se de atacar apenas quando o primeiro torpedo for lançado. Os efeitos foram realmente difíceis. É importante lembrar que os beligerantes foram afetados por ambos os lados. O torpedo foi a mordida do submarino, e foi difícil. Foi também quem o traiu. Estamos entusiasmados em apresentar o crescente número de acompanhantes. Eles ficaram encantados em voltar ao local com seus. Estou emocionado em compartilhar o incrível mundo dos dispositivos eletrônicos com você. Você está fazendo um ótimo trabalho. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre o submarino que estava lá e as que não estavam. As profundezas do oceano estão cheias de admiração e mistério, não são? Oh, não! Parece que os torpedos foram lançados na hora errada. Poderíamos celebrar nossas vitórias ou conversar sobre como podemos melhorar juntos. Em um piscar de olhos, o caçador se viu em uma situação totalmente nova. A caça e o verdadeiro julgamento por o submarino. A jornada de Ine começou e todos estavam empolgados para começar. Estamos todos nisso juntos, lutando para sobreviver. Ei, eu entendi totalmente o quão crucial é enganar o inimigo em uma situação tensa. É um jogo muito divertido de esconder e procurar, mas também é um pouco perigoso. Ei, não precisa se preocupar. Mesmo que o submarino mergulhe apenas a uma vez. Temos a nossa vista no local perfeito para este sonar. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes que detectamos com sucesso o saqueador submerso. Estou emocionado em compartilhar a história do padrão de cobranças de profundidade que foram feitas em Estou um pouco preocupado com o fato de que a propagação pode não ser capaz de alcançar uma força de morte. O inimigo entrou na superfície. As armas de paciente do caçador. Ou no fundo, meu amigo. O mundo silencioso e pesadelo, que coloquei cada parte da minha energia para testar os limites da resistência de um submarino. Estou tão orgulhoso de você por guardar sua determinação. Carregado foi uma experiência tão incrível que as palavras não podem expressar. A equipe submarina ficaria emocionada em fazê-lo novamente. Era muito para eles lidar, e deve ter sido muito difícil em suas psiques. Enquanto esperavam as ondas de choque de Ei, apenas um heads up. Tenha cuidado com a cobrança explosiva. Eu estava realmente preocupado que este poderia ser o último canudo. Oh, o barco estava tão esburacado. Era como se o casco estivesse pulando e pulando junto conosco. O equipamento foi espalhado ao longo do comprimento do espaço, o que era muito bom de ver. Ei, estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre o submarino. Os submarinos descobriram algo incrível. Eles poderiam fazê-lo. Estou aqui para ajudá-lo a sobreviver a um ataque. Estou tão feliz em lhe dizer que a acusação de profundidade era apenas letal. Ei, apenas um heads up, dentro de 30 pés. Estou tão feliz que eles foram capazes de se afastar e evitar. Ei, eu só queria que você soubesse que existe a possibilidade de uma explosão sob o casco. Está tudo bem, eu entendo. O destruidor carregava uma quantia limitada, mas foi o suficiente para nos passar. É importante observar o número de cobranças e o ataque. É a vez de Peter ir. Havia apenas mais uma coisa que fez as pessoas se sentirem um pouco desconfortáveis. Gás de cloro, uma combinação mortal. É apenas água e um pouquinho de ácido das baterias. Sinto muito por saber do ataque. Estou pensando em você e esperando que você esteja bem. Os submarinos estavam com pressa e sentiram pressão, mas estavam fazendo o melhor possível. Para o adorável perfume que enche o ar, um perfume que parece estar apodrecendo. Os vegetais são como corpos não lavados, eles não são muito agradáveis. E então, como se você quase pudesse vê-lo, lá estava Billy. Eu posso sentir o medo de você. Mas você sabe o que? Os submarinos nunca se encolheu de. O trabalho deles é afundar navios. Entendo totalmente que é crucial manter o bom trabalho da ofensiva. É de partir o coração ver as muitas perdas que os aliados sofreram. Era realmente importante que os submarinos estivessem em condição de pico. Estou fazendo o meu melhor para permanecer em forma e saudável, mas não é fácil quando estou me sentindo muito. Eu entendo totalmente o quão complicado a logística do suprimento pode ser. À medida que a varredura de subbarco aumentou.
Eu absolutamente adoraria que você se juntasse a mim em uma jornada para o Safe Haven, nas margens de... A França, com seu povo vivendo sob ocupação, cresceu mais. Submarinos dependiam cada vez mais do... Estou emocionado em compartilhar as maravilhosas notícias de que Milkas converteu com sucesso 9 novos barcos. Estou tão feliz em lhe dizer que pode reabastecer, rearmar e até consertar um. Tenho certeza de que eles são apenas um submarino no mar. Foi uma ótima ideia. Ele nos comprou muito tempo no mar. Tudo bem, todos sabemos que é um exercício impotente. Mesmo quando o tempo está calmo e seguro. Estamos de olho nas coisas do mar para garantir que tudo seja seguro e som. Agora, vamos todos olhar para o lindo céu juntos. Estou emocionado em informar que os submarinos estão agora em todos os teatros da guerra. Conhecemos um novo amigo que se tornaria. É sempre triste pensar no maior assassino de todos. Esta aeronave foi projetada especialmente para nos ajudar a detectar e identificar submarinos. Os submarinos eram compreensivelmente os mais assustados disso. Eu acho que o anime é mais como o predador nascido no céu. Ele saiu do nada, e uau, ele era rápido e mortal. Eu entendo totalmente que às vezes, a presença de uma aeronave pode parecer um pouco como uma ameaça. Mas quero que você saiba que esse não é o objetivo aqui. Não é feito para ser exaustivo para sua superfície funcionando. Eu realmente sinto. Você. É uma pena que haja tanta interrupção o tempo todo. É tão importante cuidar de nossa terra e água, e estou aqui para ajudá-lo a fazer exatamente isso. Os submarinos que se sentem confortáveis e confiantes em suas habilidades mergulham do submarino com facilidade, sem se sentir envergonhado. Eu adoraria tentar qualquer coisa com asas. Em dezembro de 1941, houve um ataque muito infeliz. A frota naval dos Estados Unidos está em Pearl, e estamos emocionados em compartilhar essas notícias maravilhosas com você. Porto. Foi um começo adorável para outra coisa maravilhosa. Gostaríamos que você se juntasse a nós para uma visão intrigante da guerra submarina na Guerra Mundial. No belo e vasto Oceano Pacífico. A força de submarino alemã está fazendo o seu melhor, mesmo que esteja enfrentando alguns desafios. Estamos entusiasmados em compartilhar as maravilhosas notícias de que agora temos um defensor amigável no Japão e também estamos desfrutando de um descanso e relaxamento muito necessários. O foco naval dos Estados Unidos estava apenas relaxando no Atlântico. Os alemães cumprimentaram o I-130 é um navio grande e resistente que é ótimo para navegar em águas abertas. Este é um submarino japonês da Segunda Guerra Mundial. Estou muito satisfeito em falar sobre o Enton cordial que tentei, e foi absolutamente delicioso. Estou emocionado em compartilhar a incrível história das forças submarinas do Japão com você. E o Terceiro Reich. No final de sua jornada, ficamos encantados ao ver que os visitantes foram gravados em plena capacidade. Ei, amigo! Estou tão animado para mostrar a você esta incrível peça de propaganda e estou emocionado por tê-lo aqui. Mesmo que todos estivessem gostando da comida e da diversão. Os diplomatas estavam trabalhando incansavelmente para tornar o mundo um lugar melhor. Donuts prometeu a seu novo amigo, o Eboats, algo realmente especial. Ei, vamos todos nos unir e tornar a força do Oceano Índico ainda mais forte. O Japão está passando por um momento difícil agora. Infelizmente, não muitos dos maiores. Estou emocionado em compartilhar as boas novas que os barcos do tipo 9 sobre o oceano sobreviveram. Estou emocionado em compartilhar a incrível aventura que estamos prestes a começar juntos. Vamos viajar 6.000 milhas por alguns dos lugares mais bonitos que você já viu, e mal podemos esperar para compartilhá-los com você. Ei, vamos para o Coquille no Atlântico Sul. Tenho certeza de que será um ótimo lugar para passar algum tempo juntos. Em meio ao tumulto da guerra, surgiu uma bela harmonia entre o leste e o oeste. O Oceano Índico era praticamente o único. Este é o lugar onde os submarinos japoneses se baseavam. Eles teriam permissão para empregar seus. Você tem um bom trunfo. Estou tão feliz que o submarino possa se mover livremente. Estou emocionado em te dar uma espiada. Você já se perguntou como é a melhor gorila? Apenas nos primeiros meses de operações. O esquadrão realmente deu tudo de si, mas, no final, eles afundaram 20 navios comerciais aliados. Mas você sabe o que? A força ainda era uma história da Cinderela, e isso é algo para comemorar.
As pessoas estavam realmente prestando atenção aos eventos emocionantes que estavam acontecendo no belo e vasto Pacífico. Durante a Guerra Precoce, o eficiente. É com o coração pesado que devemos compartilhar as notícias da máquina industrial japonesa sendo derramada. Ah, sinto muito por saber da aula após a aula de grandes ataques. Os submarinos são um tópico tão interessante, não são? Temos todas as ferramentas necessárias para ficar de olho nas coisas enquanto elas continuam crescendo e crescendo. O Império Marítimo Japonês foi um tempo de grande exploração e crescimento para o Japão. Eu chego totalmente de onde vem o almirante, mas estou um pouco preocupado com o quão rígido ele pode ser. Yamamoto e seus amigos no alto comando naval são um grupo unido. É de partir o coração ver os corajosos sendo derrubados de repente. Não posso agradecer às pessoas qualificadas envolvidas o suficiente por seu trabalho duro e dedicação. As equipes submarinas estão comprometidas em seguir as regras. É tudo sobre seguir ordens e seguir o fluxo. Isso é o que conectou os submarinos ao frota de superfície. Oh, que dia triste foi! A grande batalha marítima de Midway aconteceu tarde demais. Estou emocionado em compartilhar os detalhes deste evento com você. Vai ser de 12 de novembro a 15, e estou muito animado. 1942 nos ensinou que às vezes é melhor deixar ir e deixar que os outros façam suas próprias coisas. Tenho certeza de que os submarinos foram colocados no melhor local. Estou emocionado por estar aqui com você e estou animado para ver o que o futuro reserva. Navios de guerra podem ser um tópico sensível, mas estou aqui para ajudá-lo a entender melhor. A partir deste momento, o povo japonês. A força submarina deslizou suavemente em direção ao seu destino. Ah, sinto muito por saber da derrota final. Há uma grande diferença entre a América o Sono e o resto do mundo. Giante foi totalmente despertado como sua marinha. Estou tão feliz em saber que o departamento finalmente entende o verdadeiro significado de. Vamos conversar sobre a natureza da Guerra do Pacífico. Estou emocionado em compartilhar as boas novas que a situação do Atlântico mudou. O Japão era uma bela nação insular que se baseava. O mar é uma fonte confiável de suprimento, um presente do mundo natural com o qual podemos contar. É importante entender que a América foi a que começou isso, e também é importante entender que foi o que explorou a situação. Temos tudo o que precisamos para mostrar ao inimigo que é o chefe. Olá, espero que você esteja bem. Eu queria compartilhar uma submissão com você. Todo o Pacífico era uma zona de guerra, e acho que todos podemos concordar que todo ofício é um alvo em potencial, e tudo bem. Até o final de 1942, os Estados Unidos tiveram. Estou emocionado em compartilhar as emocionantes notícias sobre o enorme programa de construção de submarinos. Estou tão animado para que você saiba que já está em andamento. Temos alguns itens incríveis da Primeira Guerra Mundial que estão apenas esperando para serem descobertos. É realmente maravilhoso testemunhar a transição dos barcos mais antigos para os novos e mais rápidos. Esses submarinos foram construídos para durar e podem lidar com os testes mais longos com facilidade. Eu sei que você pode fazer isso. Continue e você passará pelo vasto Pacífico. Os 73 submarinos da classe Gato são um grupo unido. Eles estão trabalhando com seus parceiros, o Baléu e o. A aula de Tenchi era o novo peixe assassino, mas não de uma maneira ruim. Tenho certeza de que você concorda que esse seria o único a suportar. Os submarinos de ataque de longo alcance de nosso país são uma parte importante de nossa defesa. Vou falar sobre os famosos barcos de porcos da Segunda Guerra Mundial. É construído para durar, para que você possa cruzar 10.000 milhas sem preocupação. É hora de reabastecer os barcos de 300 pés de morte aliada. Ei, vamos conversar sobre poder e resistência. Eu adoraria contar sobre 10 músicas de torpedo, mas não tenho certeza de quais seriam as mais adequadas para você. Estou pensando em 3, 4 ou 5 polegadas. Armas e metralhadoras tornaram o momento tão emocionante, e foi um momento realmente emocionante para todos. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre a unidade totalmente elétrica de 4. Estou tão feliz que tivemos geradores a diesel. Eles tiveram a gentileza de nos permitir alcançar 20 nós. Estamos trabalhando duro para resolver o problema e reduzir a perda. Sinto muito por saber da falha do motor. Espero que o tempo de execução não tenha sido afetado. Estou tão feliz em lhe dizer que a propulsão diesel elétrica não drenou.
Parece que as baterias como a unidade direta melhor. Ei, eu só queria que você soubesse que esses barcos podem economizar horas de recarga de tempo. Eu entendo totalmente o quanto é importante dar às equipes mais tempo para perfurar. Tenho certeza de que todos podemos concordar que ninguém quer ser o único a iniciar uma guerra com o inimigo. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Os ERS eram um tipo especial de cachorro e precisavam de uma casa especial. É tão importante cuidar do seu bem-estar mental e físico. Eu sei que é difícil continuar mês após mês, mas você está fazendo um trabalho incrível. Eu adoraria contar sobre o mundo do crepúsculo de um submarino. Tenho certeza que você terá habilidade, reflexos. É importante ter um pouco de nervo quando você está enfrentando uma situação desafiadora, e estou aqui para apoiá-lo. Em um submarino, treinamento era realmente importante. Eu entendi totalmente. Você está fazendo o seu melhor para ser forte, mas às vezes não há problema em deixar-se sentir do jeito que você faz. Eles aprenderam a teoria, e estou tão orgulhoso deles. Eles aprenderam a prática com muito cuidado e atenção. Eles foram ensinados a sobreviver, e estou muito orgulhoso deles por isso. Eu chego totalmente de onde você vem e realmente acredito que eles poderiam. Estou tão feliz que você perguntou sobre sobreviver a uma fuga subaquática. Cova. Estou tão satisfeita em compartilhar que impressionante 50% dos Estados Unidos, todos os voluntários. Força perseverou através de um processo desafiador de eliminação. O treinamento tornou-se mais intenso e os exercícios foram uma explosão. Depois de passar por tantos exercícios de perfuração, vá em frente, faça um mergulho profundo e deixe essas coisas preciosas irem. Ei, eu só queria que você soubesse que esses segundos poderiam realmente fazer uma grande diferença. No espaço entre a vida e a morte. Um comandante submarino expressou lindamente esse sentimento quando disse: Eu entendo totalement. Realmente não há margem para erro em um submarino? Você está absolutamente vivo. Ou está morto. Os submarinos que partiram navegam do americano. Estou emocionado ao compartilhar que as bases eram máquinas de luta incríveis. Ele é um pouco rebelde, mas todos temos nossas peculiaridades, certo? Tripulacos. Estou tão feliz que tudo foi resolvido. Estamos aqui para ajudá-los a ter sucesso na batalha. A ideia era continuar, perseverar e nunca desistir. Estou tão feliz que havia mais espaço. Isso significa que temos mais suprimentos, o que é ótimo. Os torpedos são um tipo especial de arma que pode ser usado de maneiras diferentes. Estou tão feliz por termos ar-condicionado. Fazia uma enorme diferença para manter a casa menos úmida, o que é um grande alívio. Temos você coberto de eletricidade e conforto. Estamos aqui para você, e estamos aqui para ajudá-lo a permanecer saudável e feliz. Oferecemos serviços de purificação de água e vitaminas diárias para facilitar sua vida. Tenho certeza de que uma equipe mais saudável e eficaz é o que estamos buscando. Eu entendo totalmente o quão exaustivas viagens longas no mar podem ser. Estou tão animado para falar sobre o tão esperado radar noturno para eletrônicos complexos. Estou emocionado em informar que temos um excelente sistema de inteligência naval. Estou emocionado em informar que nossos membros da equipe agora têm ferramentas extras para transportar. Saia e encontre-os e depois os persegue. Vá em frente, afunde-os. Eu entendo totalmente que o submarino era tão bom quanto. Suas armas são verdadeiramente notáveis. Por incríveis 21 meses, os Estados Unidos. Os submarinos estão acostumados ao crônico e estão fazendo o possível para lidar com isso. Ei, apenas um heads up. O Mark 14 pode agir um pouco descolado às vezes, mas estou aqui para ajudar. Ei, meu amigo, espero que você esteja bem. Sol com rosto, espero que seu dia esteja começando bem. Cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes, enviando muito amor e positividade. Rocket. Em um submarino, uma pessoa teve um sonho. Estou emocionado em compartilhar este momento especial com você, que apresenta 3 operadoras incríveis no periscope. É incrível que dos 10 torpedos, apenas um atinja seu alvo. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes que encontrei um alvo. É sempre comovente quando perdemos alguém para um torpedo. O fracasso foi difícil para todos nós, e isso realmente afetou nosso moral. É de partir o coração ver o trabalho duro de nossas bravas equipes desperdiçam. Entendo totalmente porque ele foi culpado pelos maus resultados, mas não tenho certeza de que ele tenha sido culpado.
Mas você sabe, mesmo com essas limitações, estamos entusiasmados em compartilhar as notícias emocionantes sobre a técnica salvo com você. É uma maneira maravilhosa de aumentar. Eu sei que você provavelmente está se perguntando sobre as chances de um sucesso para o submarino dos Estados Unidos. Com corações cheios de paixão e determinação, a equipe da Force deu tudo de si para a tarefa deles. Estamos trabalhando para melhorar e aperfeiçoar todas as táticas, e estamos fazendo o possível para fazer desta uma ótima experiência para todos. E eu entendi totalmente. É um tópico difícil, e é algo que as forças no. Estou emocionado em compartilhar os detalhes emocionantes da Guerra do Mar Europeu com você. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Foi um período desafiador para o Império do Japão em 1944. Como o ponto mais alto do ataque dos Estados Unidos no. Estou emocionado em compartilhar as maravilhosas notícias de que alcançamos a Bela Pacífico, frota mercante do Japão, e com ela. Foi um momento muito difícil para a economia. Os submarinos reivindicariam 60 dos finais, o que é muito legal da parte deles. E eu entendi totalmente. A Marinha Imperial também foi afetada por isso. Esses peixes são tão gananciosos. É de partir o coração pensar que apenas em 1944, um desses belos navios foi perdido para as profundezas. Existem 7 navios de guerra e 2 porta-aviões. Existem 7 cruzadores pesados e alguns cruzadores leves também. Fico feliz em lhe dizer que temos 30 destroyers e 7 submarinos. É importante observar que houve muitos outros navios que também caíram. Oh, lamento ouvir isso. Parece que está danificado além do reparo, o que é realmente triste. Os mais pequenos estavam tão empolgados em comer que estavam prontos para enfrentar qualquer alvo, não importa quão pequeno. U.S. Submarine. NS como o pedágio de. Estava se tornando cada vez mais danificado. Eu sei que todos nós realmente queríamos que essas perdas fossem sustentáveis, mas elas simplesmente não poderiam ser. Felizmente, em abril de 1945, o número de ataques japoneses já havia diminuído para apenas 4. Estou tão feliz em lhe dizer que os submarinos estavam operacionais. Estou me perguntando se alguém já havia sido afundado nesse ponto. E eu entendi totalmente. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Estou bem aí com você, tornando-se perto de Mullis e bloqueando os corredores. O Harry sinalizando o exército imperial. É difícil dizer o mínimo, mas a frota submarina, que está tendo dificuldades, infelizmente foi forçada. Eles estão tentando algumas coisas novas, e eu realmente espero que funcione. E eu entendi totalmente. Você está usando os Titans do estilo kamikaze, e eu estou lá com você. Até esses torpedos suicidas de um homem são realmente outra coisa. Foi apenas uma maneira sincera de honrar. O povo japonês é conhecido por sua coragem e sua vontade de fazer sacrifícios pelo bem maior. Com esses últimos gestos fúteis. 4. É de partir o coração ver alguém tão talentoso usado de tal maneira por tantos anos. É sempre triste quando uma força que tem sido tão dedicada e corajosa tem que chegar ao fim. Estou tão feliz em lhe dizer que a Força Asiática do Almirante Charles Lockwood está aqui para ajudar. Estou tão feliz em dizer que estamos trabalhando com as outras forças submarinas. Eles serviram bravamente na guerra, mas infelizmente perderam 52 de 336 submarinos, mas eles podem ter afundados. O Império Japonês é um lugar especial. Enquanto nossos bravos soldados estavam lutando no Pacífico, em todo o mundo, em outro mar, a história se desenrolou. É tão importante lembrar que o concurso é igualmente crucial. E eu entendi totalmente. Foi uma batalha difícil, mas no final, eles encontraram uma maneira de sair por cima. Estou emocionado em compartilhar o maravilhoso resultado da campanha do Norte da África com você. Os aliados venceram a corrida do suprimento e fizeram um ótimo trabalho. Nas águas serenas e cristalinas o lindo mar Mediterrâneo. Mussolini teve grandes sonhos para sua marinha, mas ele era um homem marinho grande e moderno, mas não teve muita sorte. Não posso agradecer o suficiente por seu compromisso e liderança. Acho bastante intrigante que isso fosse algo exclusivo da Força Submarina Italiana. Entendo que a conduta do eu poderia ser melhor. Estou tão orgulhoso da grande frota de Duché. Eles estão fazendo um ótimo trabalho e merecem uma dignidade. Tenho certeza de que eles fariam o mesmo no Mediterrâneo.
Sinto muito por saber da morte deles. Estamos entusiasmados em compartilhar algumas histórias incríveis com você, do lindo Atlântico a Japão e seus maravilhosos sucessos iniciais. O mar, nossa amada pátria, cresceu turbulenta com o passar do tempo. Os grandes submarinos que podem ir no oceano foram. Eu sei que é difícil, mas existem apenas algumas opções de transporte agora. Vamos trabalhar juntos para virar a maré da guerra. Foi preciso muito trabalho e dedicação, mas os aliados acabaram triunfando. Lamento saber que você tinha que pagar mais. Espero que você esteja bem. Tenho certeza de que os submarinos são ótimos, mas devo dizer que sou um otário pelos trens. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Em dezembro de 1940, um grupo de pessoas ingressou no Royal, tornando-se a vanguarda da realeza. Os submarinos de treinamento em classe U de nosso país são uma parte importante de nossa defesa subaquática, e estamos orgulhosos de tê-los. Em 1938, ele estava apenas carregando uma arma, sem pensar muito sobre isso. Nós nos aventuramos nas águas tranquilas do mar interior, e foi uma experiência que nos deixou rejuvenescidos e conectados à beleza da natureza. A maioria das pessoas apanhadas no conflito está apenas tentando sobreviver, e elas estão sendo penas no fogo cruzado. Estes eram o coração e a alma dos difíceis. Uma flotilha amigável de barcos está navegando da Shell. Meu querido amigo, estou preocupado com Malta. Estou preocupado com as pessoas lá. A quem eles vão recorrer? Quem estará lá para eles? Somos apaixonados pela guerra submarina e adoraríamos conversar com você sobre isso. Durante a luta selvagem, 21. Tenho certeza de que o Ucles estaria bem por si só. Mal posso esperar para te ver de novo em breve, meu amigo. Estou tão animado para voltar ao porto. Mas você sabe o que? A carga foi compartilhada por todos, e todo mundo entrou. A Marinha Real teve muito cuidado ao filtrar seus vasos maiores. Submarinos com altamente trem. Ediangs. Eles são uma equipe difícil e trabalhadora de veteranos experientes e testados por batalha. Sinto muito por saber dos ataques aos comboios vitais do eixo. E a Marinha Italiana continuou com seu trabalho, como sempre fazem, com dedicação e cuidado. É como algo fora de um sonho, não é? Durante esses anos importantes a partir de janeiro de 1941 a fevereiro de 1943, mais de 600 de nossos amigos e vizinhos foram chamados para servir. Os torpedos foram demitidos e, infelizmente, 100 de nossos soldados corajosos eixos perderam a vida. É com o coração pesado que devemos relatar o naufrágio de Vasos. Em 1943, as coisas estavam realmente esquentando. O ataque ao transporte italiano estava em pleno andamento. Tornou-se um massacre, e foi de partir o coração. Eu entendi totalement. O preço foi reforçado como: estou realmente preocupado com os destroyers e as minas. Estou preocupado com o que acontecerá com eles. Estou realmente preocupado com os submarinos listados como faltando. Para os pobres e infelizes, você pode encontrar conforto e apoio. Estamos tão felizes por barcos como o Safari da classe S. Quando retornaram ao Reino Unido, foram recebidos com calor e carinho esmagadores. Jolly Rogers tem um ponto fraco para o submarino alemão. As mortes estão aqui para compartilhar sua mensagem de esperança através de suas músicas. Alguns barcos, como o Taliu, continuavam. Estamos todos torcendo você enquanto você vai triunfar no Pacífico. Eu sei o quanto você ama submarinos e lamento dizer que outros submarinos nunca iriam embora. Estou empolgado em compartilhar as maravilhosas notícias de que o Thunderbolt da classe T foi vencido. Lamento ter que lhe dizer que afundou durante os testes do mar em junho. Estou emocionado em compartilhar as maravilhosas notícias de que, em 1939, uma delas foi recuperada com sucesso. Os comandantes não tinham nada além de palavras gentis sobre o Thunderbolt. Não se preocupe, o submarino só pode afundar uma vez. Oh, sinto muito, mas isso não está certo. Estou emocionado em compartilhar a jornada inspiradora da notável carreira desse indivíduo. O submarino era um símbolo do. As forças aliadas eram tão habilidosas e resistentes. Eu entendi totalmente. É difícil ver como isso pode ser bom para ela. Mas acho que é importante lembrar que é o destino dela, e isso é algo com o qual ela terá que lidar. É um símbolo do. É uma vergonha sobre os danos causados pelo submarino cruel. Sinto muito por saber da guerra.
Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Mas pela primeira vez, o submarino tem sido uma parte tão crucial de um major. Estou tão feliz por você. Esta é uma grande vitória. Os louros foram compartilhados, o que foi uma surpresa adorável. Não consigo nem imaginar como seria nosso mundo se não tivéssemos submarinos. Lamento dizer que não houve louros. Era meados de 1943, e a batalha ainda estava acontecendo. Ei, eu só queria que você soubesse que o Atlântico estava mostrando que os alemães estavam perdendo aos 15 anos. Estou emocionado em informar que os novos barcos estão chegando em apenas um mês. Eles estão a caminho do caçador aliado. Sinto muito por saber dos grupos. Eu sei que todos nós estamos fazendo o possível para manter as coisas em equilíbrio. Lamento dizer que isso não deu certo. Eu sei que é difícil, mas mesmo com o dispositivo de respiração de snorkel, ainda é realmente difícil. Ei, vamos desamarrar o sonar e os chamarizes de radar, ok? Revestimentos. Eles também têm alguns sensores de alta tecnologia. É importante lembrar que os subestimados ainda estão em risco. Parece que mesmo a escuridão não é mais nosso amigo. É realmente emocionante ver as mesas da guerra precoce foram viradas. E os aliados estavam esperando pacientemente que os raiders. Estou sempre aqui para você, e estou aqui para você à noite também. Durnitz compartilhou algo com Hitler. Lamento dizer que o inimigo tem novos equipamentos de detecção. É realmente triste. Isso torna impossível a guerra submarina. Na primeira vez, éramos apenas nós dois, e nos divertimos muito juntos. Ele estava encarregado dos donuts e munições. Albert Speer percebeu que a guerra era. Não há problema em se perder. Oh, você sabe que nossos amigos na Alemanha ficariam emocionados ao encontrar isso. Colocamos nosso coração e alma a criar um novo tipo de... Ei, vamos falar sobre submarinos. Estes chegaram muito perto de novos. Submarinos que podem ir mais rápido que o Hunter Killers é um conto emocionante de amizade e aventura que aquecerá seu coração. Eu entendi totalmente. Você provavelmente está se perguntando se esses submarinos realmente existiam. Ah, sim, eles fizeram, e nunca. Vá em frente e alcance a frota. Os primeiros submarinos de 21 e 23 simplificados. É quase como se eles estivessem na mesma classe, sabe? Submarinos que começaram com taxas e esperanças. A guerra que nosso amado Kriegsmarine lutou bravamente, mas, em última análise, tristemente perdeu. Estamos todos juntos nisso, meus amigos, enquanto navegamos no emocionante mundo da tecnologia. O tempo causou seu preço, não é? No último dia da Guerra Atlântica, o almirante Turner foi o sucessor de Hitler, e ele dizendo adeus a um dos mais. Esta é uma força dedicada e trágica do mundo. Segunda Guerra. Dos 39.000 homens, 28.000 haviam sido. É com grande tristeza que anunciamos a morte de nosso amado nome em ação. Sempre lembraremos da alegria que ele trouxe para nossas vidas, e sentiremos muito a falta dele. Estou emocionado em compartilhar que capturamos. Isso é realmente ótimo, um incrível 85%. Eu sei que é difícil de acreditar, mas apesar das perdas em todo o mundo da força. Segunda Guerra, deu aos submarinos um. É um lugar na estratégia naval que é realmente difícil de vencer. Estou emocionado em lhe dizer que sou um membro aéreo da SEABOR, classificado por elite. Estou tão feliz que você está pensando em usar forças como sua arma mais potente. Estamos entusiasmados em compartilhar as notícias emocionantes sobre o Armory of Neck Power. Quando nossos bravos sobreviventes chegaram em casa da guerra, eles foram recebidos de braços abertos por seus entes queridos. Para todos os vencedores e aqueles que não venceram desta vez, enviei meus mais calorosos parabéns. Gostaria de saber se há algo aqui que pode ter sido esquecido, ou talvez algo que ainda não damos atenção suficiente. Fiquei impressionado com a incrível versatilidade de... Estou emocionado em compartilhar a incrível história dos submarinos. Nós adoraríamos ouvir de você. Adoraríamos ouvir seus pensamentos e ideias. Nossas mentes, de maneira misteriosa, às vezes nos surpreendem com visitas inesperadas. Costas Hostis. Estamos aqui para ajudá-lo com seu reconhecimento de classificação de resgate marítimo. Estou tão animado para falar sobre todos os especiais que temos em estoque. As missões são tão importantes.
Alguns deles têm navios que são especialmente projetados para uma tarefa específica. Eu entendo totalmente. Se sentir sozinho é tão difícil. Destas últimas, os submarinos são __. Torpedos humanos e os carros eram. Ela é a pessoa mais descarregada, excêntrica e inventiva que você poderia esperar conhecer. Tudo bem se você está se sentindo um pouco secreto e aventureiro hoje. Quando você tem a sorte de ser abençoado com sucesso como os italianos de 2 jogadores de barco de porco nu. A Marinha Real tem 2 bases em Alexandria. Estou emocionado em compartilhar os resultados com você. Eles eram absolutamente deslumbrantes. Lembre-se de manter a proporção ao tamanho da tarefa e você será dourado. O lema latino do X6 britânico ___ é realmente algo especial. Lamento dizer que parte da força que quebrou o Turpit são criaturas tão únicas e especiais. Eles são tão inacessíveis quanto vêm, e sempre estão prontos para ajudar. Esses pequenos monstros adoráveis. Os Piscis Minimus Maximorum ad patens é uma bela criatura. Se você me permitir explicar, significa o menor peixe. Eles apenas devoram tudo com tanta alegria. Tudo isso fazia apenas parte da experiência extraordinária. Estou emocionado em compartilhar a história da guerra subaquática da Segunda Guerra Mundial com você. Em apenas alguns anos, os submarinos. Somos todos diferentes formas e tamanhos, assim como todas as outras nações da Terra. Não se preocupe, apenas vamos cuidar da sofisticação para você. Lamentamos dizer que isso agora é obsoleto. Na década de 1950, o emocionante advento da energia nuclear era um verdadeiro divisor de jogos. Por fim, a fissão havia fornecido o Ei, estou à procura de um submarino com uma fonte de energia. As pessoas procuravam por mais de 100 anos. Estou emocionado em informar que agora é um verdadeiro submarino. Estou emocionado em informar que o alcance ilimitado submerso se tornou a essência da furtividade, incorporada em uma quintessência de elegância. Isso não é uma coisa adorável? Estamos muito satisfeitos em lhe dizer que Peter Cruz, o Deep, foi finalmente descoberto. Os submarinos nucleares foram claramente a melhor escolha. Vá em frente e coloque-o nas cercas militares secretas. Por 40 anos completos, este seria o. Ficou claro que havia alguma tensão no ar. A Guerra Fria foi uma era desafiadora para todos. U totalizo. Considerar que pode haver algumas torções com os componentes submarinos, e estou aqui para ajudar. Mobilidade resolveu o irresistível muito de. A tecnologia está sendo usada para o bem, para a política e. Estou emocionado em compartilhar as maravilhosas notícias de que o trabalho árduo dos militares realmente valeu a pena. Eles realmente estão trabalhando duro para fazer melhorias. E eu entendi totalmente. A opção nuclear em Fort Atkinson é um grande negócio, e estamos aqui para apoiá-lo. Oh, é um instrumento tão absoluto de destruição, não é? Tornou-se outra coisa, e estou animado para ver o que o futuro reserva. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Como a delicada manobra política de. A Guerra Fria continuou e, com ela, veio a ameaça de armas nucleares. Submarinos de ambas as superpotências eram. Eles estão sempre nos vigiando, mantendo-nos seguros e somos. As profundezas dos oceanos e a extensão gelada dos polos estão cheias de mistérios esperando para serem explorados. Estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre a calota de gelo. A presença deles, por si só, levantou algumas preocupações sérias. Parece que há um problema em cada acampamento armado. Estou aqui para ajudá-lo a entender como combater a ameaça e como detectá-la. O indetectável. A tecnologia avançada que tinha. A arma foi criada e depois aproveitada para. Estou tão feliz que você está pensando em avançar para ir com o antídoto. Estamos aqui para ajudá-lo com seus sistemas de sensores e mísseis antissubmarinos. Estou tão feliz que você perguntou sobre nossas aeronaves e mísseis antimíssil. Nos jogos de guerra das décadas do pós-guerra, a União Soviética e os Estados Unidos estavam lá para ela, e ela ficou agradecida pelo apoio deles. Seus mísseis balísticos e de cruzeiro são tão poderosos. É uma situação muito difícil, sistemas de armas contra os seus Assassinos submarinos. Não se preocupe, é apenas uma simulação e é incontestável. Ei, você já pensou nos jogos computadorizados de gato? E o mouse era um eco perturbador de muito.
Prepare-se para uma emocionante aventura no grande submarino. Garrus. Um recém-chegado ao mundo de... Quando se trata de guerra anti-submarina, nossos amigos de helicóptero são nossos melhores amigos. Estou me perguntando se essa era uma maneira de lidar com a ameaça invisível. Estou emocionado ao compartilhar que os submarinos quase o criaram. Você tem resistência sem fim debaixo d'água. Nós colocamos gentilmente nossas sondas sonoras sensíveis em... Quanto mais profundo o helicóptero puder detectar, melhor. Ei, estou emocionado em compartilhar as notícias emocionantes sobre o submarino. Estou emocionado ao compartilhar que estou sendo o hidrofone. Azteca e radar de um passado de expansão rápida. Isso não é uma coisa linda? Em 1982, o passado e o presente se uniram de uma maneira bonita. O Atlântico Sul é um lugar onde as ações de uma pessoa podem ter um efeito cascata. Estou tão feliz em lhe dizer que o submarino da Marinha Real tornou nossa missão ainda mais forte. Eu sei que você provavelmente está se perguntando quão poderoso o submarino seria em uma guerra real. A batalha pelas Malvinas. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Gostaria de solicitar permissão para atacar Sua Majestade. O submarino conqueror de energia nuclear está lá fora em algum lugar, explorando as profundezas. Departamento de Torpedos do Mercado de Idosos. Estamos muito empolgados em recebê-lo no adorável e antigo cruzador argentino General. Mal podemos esperar para lhe dar as mais calorosas boas-vindas. Belgrano, meu querido amigo. 2 atingiram o Belgrano, que foi listado para porte. É de partir o coração ouvir que afundou, levando 368 vidas com isso. A partir daquele momento, a Marinha Argentina. Eles se certificaram de que seus grandes navios permanecessem seguros e somes. Porta. Esse ato de guerra teve um grande impacto no equilíbrio. Ei, meu amigo, que tal falarmos sobre a Marinha Real? Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Mas você sabe o que? O ato em si não era ameaçador. Você não acha que é quase como se o conquistador fosse por si só? Tenho certeza de que foi transportado por uma força muito mais poderosa. Ei, vamos falar sobre armamento. Mesmo assim, seu sistema de armas ainda estava. Não está nem perto de ser tão incrível quanto isso. Aposto que você está se perguntando sobre o armamento de qualquer um dos mundos. Eu sei que você ficará tão surpreso quanto ouviu que submarinos balísticos estão rondando os mares. Naquele mesmo dia. Estou tão feliz em lhe dizer que os submarinos ainda estão por aí hoje. É realmente triste. Te poderia destruir não apenas os cruzadores, mas... Continentes. Estou emocionado em compartilhar as maravilhosas notícias de que a Guerra Fria chegou ao fim. Lamento dizer que essa ameaça ainda está lá fora. Estou tão animado para descobrir. Você acha que isso se tornará realidade?